né? São 3 pregações, né, sobre a vida de Barnabé, chamado Filho da Consolação, como nós já sabemos, um exemplo de pessoa, um que soube ali, teve a coragem de, né, servir como advogado, né, vamos dizer uma palavra aqui, de apostar naquele que parecia o improvável, que era Paulo, mas através da vida dele, a vida do improvável foi abençoada e abençoou muitas outras vidas, né? Barnabé, ele teve essa coragem de estar perto ali de alguém que foi um grande perseguidor de cristãos, mas agora ele era um cristão também, e era alguém que teve a chance de frutificar, e como frutificou, e como deixou um legado para todos nós. E vimos também como Barnabé se comportava, né, como o foco da vida dele jamais foi em patrimônio, jamais foi em dinheiro. O foco da vida dele foi em pessoas. Isso também serviu como exemplo para nós como cristãos. Nós cristãos, nós líderes cristãos, o nosso foco são pessoas. O nosso amor é por pessoas. Quando na vida de alguém, alguém que se diz cristão, uma liderança cristã, seja pastor ou não, o foco passar a ser patrimônio, dinheiro, na verdade o cristianismo está minguando nessa vida. O nosso amor é por pessoas, sempre. Isso é premissa básica na nossa vida. Mas hoje, nessa terceira e última, nós vamos ver também que líderes, que cristãos, que até grandes santos também fraquejam, também fracassam, também erram. Então convido a abrir lá, hoje é em Gálatas, capítulo 2. Carta aos Gálatas, capítulo 2. Vamos ler do versículo 9 ao 12. Perdão, do 9 ao 13. Gálatas 2, do 9 ao 13. Quem quiser abrir na Bíblia, fique à vontade. Também é costume colocar ali no Data Show, pode acompanhar também pelo Data Show, à vontade. E diz assim a palavra de Deus: E conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas aqui é Pedro, tá pessoal, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Amém? Vamos orar? Santo Deus, obrigado, ó Pai, pela porção aqui mais uma vez da sua palavra. Clamamos aqui, ó Deus, que o seu Santo Espírito mais uma vez transborde aqui em nossas vidas e tenhamos, ó Deus, o perfeito entendimento do que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa manhã. Esteja, ó Deus, somente o Senhor no controle desse trabalho, somente o Senhor no entendimento que há de vir em nossas vidas agora. Por isso já lhe agradecemos. Em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vemos aqui, olha, nesse trecho, né? Depois se a gente sempre recomenda, leia a Bíblia, né? Quando você ouvir uma mensagem, sempre leia um trecho antes e pelo menos um trecho depois, para você entender ali o contexto e não ficar na mão, às vezes, de erros teológicos, né? Nem vou dizer propriamente picaretas, embora também existam, tem bastante picareta, mas que a gente não fique em erros teológicos, você desfrute a palavra de Deus e compreenda bem a palavra de Deus, né? Você vê aqui que chega um ponto, a esse ponto aqui da narrativa, né, da vida ali de Barnabé, Paulo. Primeiro Barnabé abraçou Paulo e ficou junto com ele. Com o tempo você vê que Paulo é que começa a se destacar mais, como acabou sendo mais destacado, né? E você vê aqui Paulo colocando essa narrativa
E veja só, em muitas coisas eles concordavam, obviamente. Muitas coisas concordavam, né? Veja que aqui Paulo citou explicitamente como dar preferência aos pobres, né? Nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. Vocês sabiam que na Bíblia, só de curiosidade, né? Há um verso dizendo qual é a religião verdadeira? Vocês já viram isso? Qual que é a religião verdadeira? A religião verdadeira é vir na minha igreja. Não é. Não é. Qual que é a religião verdadeira? Isso é uma coisa que me pega muito, né? Você alimentar o órfão e a viúva. O órfão e a viúva naquele tempo eram os mais desguarnecidos que tinham. Eram os mais desguarnecidos. Então, a religião verdadeira é o dar o suporte ao órfão e à viúva. O Espírito Santo me dá um entendimento disso, em que a religião verdadeira, a pessoa que verdadeiramente está ligado, porque religião é religare, é religação com Deus. Aquele que está realmente religado com Deus, ele passa a ter a habilidade de viver em favor do próximo. Veja que o cristianismo, Jesus Cristo, ele vem e fez um serviço em favor de toda a humanidade. Nosso maior exemplo de serviço é Jesus Cristo, ele serviu a todos. A igreja, ela deve ser relevante para a sociedade. A igreja deve ser relevante para as pessoas. A igreja deve viver a serviço das pessoas. Nós devemos viver a serviço das pessoas. Nós, liderança, devemos servir a toda a igreja. Não é o contrário. Vê que Jesus veio e trouxe uma lógica invertida, né? Você vive em favor do outro. Isso é a coisa mais grandiosa. E Paulo nisso foi muito bem. E Barnabé também. E de maneira geral os dois tinham a fé sim em Jesus Cristo. Mas aqui, o que aconteceu? Havia um grupo, naquele começo, de pessoas que vinham do judaísmo, certo? Eles eram judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e tinham muitas práticas ainda do judaísmo. Não estamos dizendo que isso é um problema propriamente. Você imagina que a pessoa durante a vida inteira, ela teve ali os costumes de alimentação, os costumes talvez de um momento de oração. Isso está enraizado nela, não somente por uma questão religiosa, mas também cultural. E eles praticavam dessa forma. E você tinha também ali naquele início, nesse primeiro momento aqui, um pessoal que não vinha do judaísmo, que eram os gentios. Então um pessoal que não tinha nenhum dos costumes dos judeus, de alimentação, de ritual, de nada disso. Ora, há um trecho da Bíblia também que diz, né, sobre esse problema, que era alimentar. Aquele que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Isso para nós é tão tranquilo, né? Porque aqui somos todos gentios. Mas ali naquele contexto não era tão tranquilo. O que aconteceu? Cefas, ele estava já com o entendimento pleno da graça de Deus. Estava de boa entre os gentios, confraternizando com o pessoal todo, não se importando ali com os rótulos, né? E como gostamos de rotular, como a gente gosta de rotular. Na semana há um senhor na empresa lá, que eu trabalho, é um irmão, né? É irmão da Assembleia de Deus, tudo. Aí perguntou, você é de um costume tradicional, né? Eu falei, sim, né? Eu sou obrigado a dizer que sim, mas olha, eu já estou liberto desses rótulos há muito tempo. Que parece que tudo tem que ter rótulo, né? Você é calvinista, você é pentecostal, você é reformado, né? Igual na sociedade, todo mundo tem que ser rotulado, né? Você é ista para isso, ista para aquilo, né? Todo mundo tem que ter o rótulo. Não. Precisamos apenas ser. E ser o quê? Ser aquilo que o Espírito Santo de Deus nos concede de ser para o proveito da própria obra dele. Para a própria obra dele. A partir desse momento, não importa, então, se um irmão ele é mais do reteté, se ele é o sapatinho de fogo, ou se é aquele mais retraído. A partir desse momento, isso não importa. Não importa se um tem um entendimento de que é assim mais sucinto, o outro é mais explosivo, não importa.
Não importa nada disso, se o foco de um é mais para o estudo, se o foco do outro é mais para o serviço, de ir lá e servir uma alimentação para um morador de rua, isso não importa. A partir desse momento não importa. O que importa é que o Evangelho de Cristo esteja sendo pregado a toda criatura e venha transformar a toda criatura. Mas nesse ponto histórico aqui, o que aconteceu? Pedro, que já estava bem tranquilo, não se importando com os rótulos, que ele vem do judaísmo, e ele estava ali com os não-judeus. Só que vieram um pessoal lá, que era da parte de Tiago, que eram mais legalistas, né? Foi por isso que eu falei dos rótulos, né? Que é legalista. Esse lista é o legalista, o direitista, taxista, esquerdista, quiropraxista. Todo mundo tem que ter o rótulo, né? Aí veio o pessoal ali que era o rotulado de mais legalista. E Pedro, que já estava ali de boa, confraternizando ali com a galera, né? Com os gentios, né? Ele, começou a se comportar mais com o pessoal dali. O problema aqui foi um tanto de simulação. Ele estava nesse momento agindo como aquilo que ele já não era, mas para agradar alguns outros. E Barnabé foi na onda dele. Barnabé errou, né? Assim como domingo passado nós vimos o improvável, uma mensagem destacando as qualidades de Esaú, né? Agora a gente vê aqui que o nosso personagem, que há 2 semanas, há 2 domingos, nós pregamos tantas coisas elogiosas, agora é o contrário. Veja, ele também errou, Barnabé caiu, né? Que é para bulgar. Mas era para ver o seguinte: até grandes santos, até grandes pessoas, até pessoas extraordinárias, elas também erram, elas também caem, elas também falham. E apesar disso, elas não deixam de ser pessoas dignas de amor, dignas de poder ter uma chance de melhorar a sua conduta, dignas de poder ter a chance de um arrependimento, dignas de receber o perdão que Deus oferece, dignas de poder reescrever uma nova história. Não impede. Mas veja, uma grande pessoa aqui errou, e errou ainda agindo numa falsidade, dissimulação. Mas que palavra feia, porque ela denota uma coisa muito feia. Então a primeira coisa, grandes líderes também erram, também falham, e ele falhou. E veja, um pouco aqui nesse contexto, esse mesmo Barnabé estava dando chance a quem? A João Marcos. Ele estava dando chance a João Marcos, que é um que tinha em dado momento abandonado a obra. Abandonou a obra. Paulo, a gente poderia chamar como se fosse filho do trovão. Não vai levar esse cara. Mas Barnabé é o filho da consolação. Não, vou levar esse cara. Nós vamos, né? O levar é o seguinte: já tinham feito ali a primeira viagem missionária, 3 anos já tinham se passado, e chegou uma hora de revisitar aqueles irmãos, ver como é que as coisas estavam, fortalecer eles na fé, saber as notícias, dar notícias novas. Então eles estavam para fazer outra viagem. Então Paulo fala: não, esse cara, João Marcos não. Mas Barnabé era filho da consolação, e diz: João Marcos sim. E nesse período entra mais essa divergência aqui, em relação a uma questão, né, de comer, não comer, que é o que chama os da circuncisão e os que não são da circuncisão. E aqui há uma separação, né? Cada um vai para um lado. Paulo pega Silas, aí todo mundo sabe bem, né? Paulo e Silas, e vai para uma quebrada. Oi? Aí tem história, hein? E Barnabé e João Marcos vão lá também. Mas sabe o que é muito bonito? Depois nas escrituras, você vê os dois se mencionando elogiosamente, depois de tudo isso. Sabe por quê? Mesmo Barnabé, com todas as suas qualidades e eventuais defeitos, a mesma coisa Paulo, com todas as suas qualidades e eventuais, talvez defeitos, mais rígido ali nas coisas, ambos continuaram fazendo a obra de Deus, foram visitar, foram fortalecer os irmãos. Olha só, e a obra não deixou de ser feita e vidas não deixaram de ser transformadas. E lá na frente um reconhece ao outro simplesmente como irmãos que
eram, e são, e somos. E somos. Aonde diz na Bíblia, né, quando fala a questão aqui de João Marcos, aonde diz na Bíblia que o irmão quando cai, ele tem que ficar 1 ano afastado de tudo, né? Em alguns lugares chamam de banco. Ou que seja 1 ano e meio, ou que sejam 6 meses. Aonde que tem essa punição? A gente sabe que ela acaba em muitos lugares sendo empregada, mas aonde que está? Não está. Então como é que a gente faz isso? Não estou falando que o que a gente faz, que eu faça, ou que seja a favor ou contrário disso. Mas como é que gerencia isso? Se há uma divergência entre os irmãos, entre nós, como é que gerencia isso? Ah, eu prefiro que seja assim. Ele prefere que seja assado. Então agora vamos brigar, né? Vamos sair no sarrafo aqui. Não é isso? Não é isso. Percebe que Deus na sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele mesmo nos permite ser, às vezes, diferentes uns dos outros, com ideias diferentes, pontos de vista diferentes, mas que se há em nós um princípio, aqui a gente fala agora de princípio. Se há em nós bons princípios plantados, há em nós uma transformação constante. Então, independente da preferência de um ou de outro, se um é mais incisivo e regrado como Paulo, ou o outro é mais permissivo e encorajador como Barnabé, porque os dois super necessários. Alguém duvida disso? Porque isso que agora ali foi visto um pouco como fraqueza de Barnabé, de passar a mão na cabeça de alguém que errou, se pensar bem, um tanto antes foi essa característica de Barnabé que permitiu que Paulo fosse abraçado pela igreja. E aí? Paulo nem seria Paulo, digamos assim, se Barnabé não tivesse encorajado e abraçado quem? Um errado, um assassino, um com a mão cheia de sangue, cheia de sujeira, cheia de problemas, que fez tanta gente sofrer. Ele, como um grande líder, conseguiu enxergar em Paulo que algo estava ocorrendo ali naquela vida. Ele enxergou, ele tinha isso nele. Então olha só, seu irmão caiu, sua irmã caiu, eles caíram, eu também caio. E aí? Se eventualmente eu cair, como eu gostaria de ser tratado? Quem aqui é infalível? Quem aqui é totalmente imperfeito, perfeito totalmente? Se fôssemos, teríamos sido já arrebatados. Então não há diante de Deus nenhuma diferença entre eu que prego aqui agora para vocês, entre os rapazes que estão aqui tocando, quem ministrou, ou qualquer um outro que esteja andando na rua, ou esteja em qualquer lugar fazendo outra coisa. Porque todos nós erramos e carentes somos da graça de Deus. Isso é uma coisa inevitável. E hoje eu posso achar que estou bem por cima, amanhã eu posso estar em queda. E eu vou depender, espero que isso não aconteça, mas é uma possibilidade que aconteça. E vou estar dependendo do amor, da paciência, da graça. Então, de que forma vou agir para com os meus irmãos? Particularmente eu entendo que tenha que agir também com amor, com graça. Mas também entendo que Deus, no nosso meio, vai ter levantado também pessoas que agem como Paulo, como Trovão, porque também são necessários. Também são necessários, aí que está. Vai ter aquele que precisa efetivamente agir com rigor, agir com força. Esse é necessário. E aquele que vai agir com mais amor, esse também é necessário. Uma coisa não anula a outra. Enxerguemos a perfeita misericórdia e graça de Deus em ação no meio da sua igreja, trabalhando nas mais diferentes personalidades.
com o objetivo para que toda a igreja seja bem afiada e um complete o outro naquilo que o outro não tem, né? Tem uma persona um pouco mais incisiva, né? Aí tem escolhido, né? Que eu tenho uma testemunha, brinco que não me deixa mentir sozinho. Geralmente uso essa frase para Ione, né? Para minha esposa. Tá ali minha esposa que não me deixa mentir sozinho. Na questão de trabalho tá ali o Lucas, que não me deixa mentir sozinho, né? Que a gente fala assim, eu escolho para o laboratório pessoas muito tranquilas, que é o oposto daquilo que eu venho de natureza, né? Tem uma natureza mais sanguínea. Pra quê? Pra eu me equilibrar, meu. Que se eu encher de gente doida igual a mim mesmo ali, a gente vai sair no tapa, né? Mas enfim, né? Semana fizeram a lista lá dos mais, enfim. Aí perceberam que aqueles que parecem mais ponderados, né? Ou se mostram mais ponderados, embora eles colocaram mais doidos e menos doidos. Fizeram a lista assim. Os menos doidos foram aqueles que da época que eu escolhi, né? Os mais doidos foram que eu não escolhi, da época que eu não escolhi o pessoal ainda, né? E, enfim, até identificaram uma pessoa que já foi do laboratório, agora está na gerência de fábrica. Falaram assim, olha, os mais doidos foram escolhidos por ele, né? Aí eu falei assim, eu fui escolhido por ele na época. Aí até esse rapaz fez para mim assim. E eu não entendi ainda o que ele quis dizer com essa mãozinha assim. Né? Mas veja só, nas mais diferentes formas de trabalhar, a gente se completa, se afia e segue. Porque nós precisamos entre nós daquela pessoa mais ponderada, certo? Que com paciência está observando e vai dizer, isso vai dar ruim. E vai chegar e a gente precisa. A gente precisa daquele que quando alguém tiver num sofrimento qualquer, vai chegar ali e vai ser um bom ombro para que o outro chore, para que o outro desabafe. A gente precisa. A gente também precisa daquele que é o faca na caveira, que é o que chega e... isso aqui, aquilo ali, aquilo ali. O caminho é esse, vamos lá, pessoal. Também precisa. Também precisa. E precisamos ter a consciência que um não vai ser melhor do que o outro. Isso tem que ser uma premissa em nós. Tem que ser uma premissa, porque a própria palavra aqui, já quase que encerrando, vamos lá. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Vê que aqui é faca na caveira, né? Não foi nem no particular, foi perto de todo mundo. Pá! Vamos lá. Se tu, sendo judeu, vive como gentios, já expôs que o cara estava dissimulando, né? E não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Agora, o versículo 16, para a gente memorizar. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhum ritual. Não é o estar na igreja toda semana, embora é importante sim. Não é o participar da ceia, não é isso ou aquilo, mas é simplesmente Jesus Cristo. Então aqui eles estavam rotulando quem era da circuncisão, quem não era, quem comia, né, os alimentos puros, kosher, quem não comia. Nós simplesmente precisamos ser cristãos, justificados por Jesus Cristo. Então, se é pentecostal, se é neopentecostal, se é tradicional, se é reformado pentecostal, existe. A Igreja de Nova Vida. A Igreja de Nova Vida se define assim, né? Do que vem lá do... fugiu o nome, perdoe. Esqueci o nome dele. Não é o rótulo.
não é o rótulo, é somente Jesus Cristo. Leve isso na sua vida e procura na hora certa. Precisou ser incisivo? Seja incisivo sem nenhum problema. Precisou ser complacente? Seja também complacente sem nenhum problema. Viu alguém agindo, mais assim ossado? Fique tranquilo. Ore sempre a Deus e tenha apenas a consciência tranquila de estar participando de uma obra bem maior do que todos nós. E isso no fim é o que importa. E se cair, saiba quem te levanta, sempre. Não é o homem que vai te levantar, é o Senhor que vai. Pois aquele que pertence ao Senhor, ninguém toca. Você é menina dos olhos de Deus. Viva tranquilamente, viva próspero, viva em paz, viva em saúde. Não se preocupe com aquilo que não é da sua alçada, que você não vai poder resolver. Na hora que a gente não pode mais caminhar, esse é um momento duro, mas esse é um momento que Deus efetivamente te leva no colo. Confia sempre nele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra nessa manhã. Obrigado, Deus, pela revelação do seu evangelho, do seu amor sobre nossas vidas, ó Pai. Que não venha faltar em nós aqui o amor entre nós e para com os próximos. Que não venha faltar entre nós, ó Deus, a sua força, a sua santidade, ó Pai, a sua transformação diária. Que possamos, ó Deus, ser bênçãos na vida um dos outros e de todos aqueles que o Senhor ainda vier nos trazer. Nós lhe agradecemos por tudo, ó Deus, em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.